Animais com a letra L. Leão, conhecido como rei da selva, o leão vive em grupos chamados alcateias. Lobo. O lobo é um animal muito inteligente e vive em grupos chamados matilhas. Lagarto. Eles adoram tomar sol para aquecer o corpo e ajudam a controlar insetos na natureza. Lagartixa. Pequena e rápida, a lagartixa vive em paredes e telhados e adora comer mosquitos. Lula. Um molusco com braços compridos chamados tentáculos. Linguado. Um peixe achatado que vive no fundo do mar. Ele tem 2 olhos do mesmo lado da cabeça. Lontra. Uma fofura dos rios e lagos. É muito brincalhona e vive em família. Lêmure. Morador das florestas de Madagascar, o lêmure tem olhos grandes e uma cauda longa e listrada. Vamos de novo? Animais com a letra L. Leão, conhecido como rei da selva, o leão vive em grupos chamados alcateias. Lobo. O lobo é um animal muito inteligente e vive em grupos chamados matilhas. Lagarto. Eles adoram tomar sol para aquecer o corpo e ajudam a controlar insetos na natureza. Lagartixa. Pequena e rápida, a lagartixa vive em paredes e telhados e adora comer mosquitos. Lula. Um molusco com braços compridos chamados tentáculos. Linguado. Um peixe achatado que vive no fundo do mar. Ele tem 2 olhos do mesmo lado da cabeça. Lontra. Uma fofura dos rios e lagos. É muito brincalhona e vive em família. Lêmure. Morador das florestas de Madagascar, o lêmure tem olhos grandes e uma cauda longa e listrada. Vamos de novo? Animais com a letra L. Leão, conhecido como rei da selva, o leão vive em grupos chamados alcateias. Lobo. O lobo é um animal muito inteligente e vive em grupos chamados matilhas. Lagarto. Eles adoram tomar sol para aquecer o corpo e ajudam a controlar insetos na natureza. Lagartixa. Pequena e rápida, a lagartixa vive em paredes e telhados e adora comer mosquitos. Lula. Um molusco com braços compridos chamados tentáculos. Linguado. Um peixe achatado que vive no fundo do mar. Ele tem 2 olhos do mesmo lado da cabeça. Lontra. Uma fofura dos rios e lagos. É muito brincalhona e vive em família. Lêmure. Morador das florestas de Madagascar, o lêmure tem olhos grandes e uma cauda longa e listrada. Vamos de novo? Animais com a letra L. Leão, conhecido como rei da selva, o leão vive em grupos chamados alcateias. Lobo. O lobo é um animal muito inteligente e vive em grupos chamados matilhas. Lagarto. Eles adoram tomar sol para aquecer o corpo e ajudam a controlar insetos na natureza. Lagartixa. Pequena e rápida, a lagartixa vive em paredes e telhados e adora comer mosquitos. Lula. Um molusco com braços compridos chamados tentáculos. Linguado. Um peixe achatado que vive no fundo do mar. Ele tem 2 olhos do mesmo lado da cabeça. Lontra. Uma fofura dos rios e lagos.
é muito brincalhona e vive em família. Lêmure, morador das florestas de Madagascar, o lêmure tem olhos grandes e uma cauda longa e listrada. Vamos de novo? Animais com a letra L. Leão, conhecido como rei da selva, o leão vive em grupos chamados alcateias. Lobo, o lobo é um animal muito inteligente e vive em grupos chamados matilhas. Lagarto, eles adoram tomar sol para aquecer o corpo e ajudam a controlar insetos na natureza. Lagartixa, pequena e rápida, a lagartixa vive em paredes e telhados e adora comer mosquitos. Lula, um molusco com braços compridos chamados tentáculos. Linguado, um peixe achatado que vive no fundo do mar. Ele tem 2 olhos do mesmo lado da cabeça. Lontra, uma fofura dos rios e lagos, é muito brincalhona e vive em família. Lêmure, morador das florestas de Madagascar, o lêmure tem olhos grandes e uma cauda longa e listrada. Vamos de novo? Animais com a letra L. Leão, conhecido como rei da selva, o leão vive em grupos chamados alcateias. Lobo, o lobo é um animal muito inteligente e vive em grupos chamados matilhas. Lagarto, eles adoram tomar sol para aquecer o corpo e ajudam a controlar insetos na natureza. Lagartixa, pequena e rápida, a lagartixa vive em paredes e telhados e adora comer mosquitos. Lula, um molusco com braços compridos chamados tentáculos. Linguado, um peixe achatado que vive no fundo do mar. Ele tem 2 olhos do mesmo lado da cabeça. Lontra, uma fofura dos rios e lagos, é muito brincalhona e vive em família. Lêmure, morador das florestas de Madagascar, o lêmure tem olhos grandes e uma cauda longa e listrada. Vamos de novo? Animais com a letra L. Leão, conhecido como rei da selva, o leão vive em grupos chamados alcateias. Lobo, o lobo é um animal muito inteligente e vive em grupos chamados matilhas. Lagarto, eles adoram tomar sol para aquecer o corpo e ajudam a controlar insetos na natureza. Lagartixa, pequena e rápida, a lagartixa vive em paredes e telhados e adora comer mosquitos. Lula, um molusco com braços compridos chamados tentáculos. Linguado, um peixe achatado que vive no fundo do mar. Ele tem 2 olhos do mesmo lado da cabeça. Lontra, uma fofura dos rios e lagos, é muito brincalhona e vive em família. Lêmure, morador das florestas de Madagascar, o lêmure tem olhos grandes e uma cauda longa e listrada. Vamos de novo? Animais com a letra L. Leão, conhecido como rei da selva, o leão vive em grupos chamados alcateias. Lobo, o lobo é um animal muito inteligente e vive em grupos chamados matilhas. Lagarto, eles adoram tomar sol para aquecer o corpo e ajudam a controlar insetos na natureza. Lagartixa, pequena e rápida, a lagartixa vive em paredes e telhados e adora comer mosquitos. Lula,
Um molusco com braços compridos chamados tentáculos. Linguado. Um peixe achatado que vive no fundo do mar. Ele tem 2 olhos do mesmo lado da cabeça. Lontra. Uma fofura dos rios e lagos. É muito brincalhona e vive em família. Lêmure. Morador das florestas de Madagascar, o lêmure tem olhos grandes e uma cauda longa e listrada.